Série Filhos da Noite, Livro 2, Sede de Amor e Sangue. A Caçada, Léo. Hoje, Anne passou o dia tranquila. Eu acredito que ter ficado um pouco mais de tempo ao seu lado seja um motivo de sua calma. Como ela estava bem, decidi acompanhar seu pai e seu irmão na caçada que estávamos planejando ao seu atacante. Assim que o sol se pôs, Anne e sua mãe se fecharam juntas no quarto de contenção. Planejavam assistir um filme e ficar por lá até nosso retorno. Conversei bastante com Anne e ela me prometeu que só abririam aquela porta quando nós estivéssemos em casa. Assim, ambas estariam seguras e protegidas. Depois de nos certificarmos que as mulheres estavam bem, segui para a garagem. Lá, nos acomodamos na Ranger de Will. Eu fiquei no banco traseiro, onde encontrei uma pilha de lençóis e alguns impermeáveis dobrados sobre o banco. Percebi que eles haviam preparado uma proteção para mim, porque caso não voltássemos antes do nascer do sol, eu estaria protegido. Obrigado por trazerem lençóis, falei. Foi sugestão de Luísa. Ela sempre está atenta às nossas necessidades, explicou William. Luísa sempre me surpreendia. Ela era uma mulher notável. Viver no mundo sobrenatural era muito estressante para qualquer humano. Eu não precisava também dizer isso a seu marido. Ele já sabia o quanto a sua esposa era especial e preciosa. Assim, decidi mudar de assunto. Vocês sabem aonde encontrar esse tal homem? Ou vamos caçar do modo antigo? Sim, disse Will. Luísa mantém uma pesquisa atualizada sobre todos os passos dessa família. Vocês são algum tipo de rivais? Perguntei. Algo do tipo. Quando a minha mulher trabalhava como segurança, a família desse homem atacou a família do cliente da minha esposa. Fizeram uma emboscada. Ela fez seu trabalho, né? Tirou nos atacantes, salvou a vida do cliente. É uma coisa bem antiga, mas pelo visto eles nunca esqueceram. Sua esposa parece tão frágil. Max, que até então só ouvia tudo calado, sorriu e disse: minha mãe é a criatura mais violenta daquela casa. Não se engane com aquele jeitinho meigo e sorriso doce. Dona Luísa é uma guerreira. E se não fosse por minha irmã precisar de companhia, ela estaria aqui conosco, coordenando essa busca. Will mantinha um sorriso cínico no rosto. A primeira coisa que eu ensinei para minha esposa foi como matar um lobisomem. Ela precisava estar no controle para se sentir segura. Eu conheço poucos humanos tão preparados para situações adversas e combates como a minha mulher. Então não confunda a facilidade com que ela nos aceita com fragilidade ou com ilusão. Ela sabe exatamente o que somos. Ela sabe também do que nós somos capazes de fazer. Ela não sente medo porque ela também conhece as nossas fraquezas e sabe como revidar. Eu achei interessante o comentário dele. Eu precisava ensinar também a minha mulher a se defender, principalmente dos da minha espécie, e por extensão também preparar sua mãe. O percurso que fazíamos estava lento devido ao fluxo de trânsito. Estávamos saindo de uma parte menos movimentada para a região central da cidade. O prédio onde Will estacionou era um lugar moderno, luxuoso, possuía até um certo requinte. Pela fachada ficava claro que era um local de grandes escritórios comerciais. Baixei o vidro da janela, respirei fundo, aproveitei para sentir todos os aromas do ar e reconheci o cheiro da minha presa. Sim, ele estava ali. Eu nunca esqueço um cheiro. Uma vez que eu marque alguém numa calçada, essa pessoa nunca consegue se esconder de mim. Claro, eu não comentei isso com os lobos. Eu fiquei tranquilo no meu canto, aguardando para descobrir o que eles estavam planejando.
Depois de um tempo de muito silêncio, acabei perguntando: o que você pretende fazer, William? Eu pensei em segui-los quando eles estiverem no local que facilite uma abordagem sem muitas testemunhas. Talvez a gente retire ele de lá, ou espere para retirá-lo de dentro de casa. Se vocês permitem uma sugestão, claro, o que é que você tem em mente? Bem, eu posso retirá-los rápido o suficiente para que nem as câmeras, nem ninguém capte a minha presença. Sério? Você corre tão rápido assim? Perguntou Max, girando na cadeira e me encarando. Seu olhar era tão empolgado. Eu não fazia ideia que vocês podiam se mover desse jeito. Acabei esclarecendo. Tem muito mais a ver com o modo como nós nos deslocamos do que com nossa velocidade. Você lembra que eu falei que eu uso a escuridão como manto? Então, meu corpo fica envolto, causa uma ilusão de névoa. É como se eu tivesse me fragmentado em vapor, mas é apenas uma ilusão, uma camuflagem. O fato é que a escuridão me envolve e eu me movo rápido. Nossa, isso parece bem legal. Mesmo em sua forma humana, o seu sorriso de lobo era inconfundível. Eu acho que agora é uma boa hora para você tentar buscá-lo, disse Will, mostrando o homem que saía do elevador e caminhava em passos rápidos em direção ao estacionamento, sendo seguido por 4 seguranças vestidos com ternos escuros e armas à mostra. Eu não cheguei nem a responder o comentário de Will. Saí do carro e me desloquei naquela velocidade vampiresca que só um vampiro antigo consegue ter. Agarrei o homem pela lapela da bela camisa de alfaiataria e lhe arrastei para dentro do carro. Dei uma pancada na lateral do seu pescoço para desacordá-lo. Eu não precisei fazer nenhum sinal. O Will reagiu e seguiu cantando os pneus para bem longe dali. Pelo retrovisor eu vi quando finalmente os seguranças se deram conta de que seu cliente havia desaparecido bem embaixo dos seus narizes. Depois de algum tempo vagando, eu percebi que Will estava nos afastando e nos levando para uma região bem remota. Quando finalmente o homem capturado acordou, eu havia envolvido sua cabeça no lençol, formando uma espécie de capuz tampando seu rosto. Ele passou alguns minutos tentando ouvir nossas vozes ou se descobria onde estava. Depois acabou começando sua negociação. Vocês sabem que sequestraram um homem rico, então não precisam me machucar. Façam o seu preço que a minha família paga. Nós não queremos seu dinheiro, desdenhou Max. Uma porra que não. Diz, o que é que vocês querem? Vocês sempre querem dinheiro, malandro. Todos ignoraram o comentário. Finalmente Will falou. Chegamos, e desligou o carro. Nós estávamos em uma região de mata fechada. Não havia sons de civilização ao redor. Eu retirei o pano que cobria o rosto do homem e seus olhos se arregalaram ao me reconhecer. Puro pavor começou a exalar dele. Você? Mundo pequeno, não? Você quer se vingar de mim pelo que eu fiz com a vagabunda, não foi? Ela não valia isso. Manda o covarde sair, rosnou Will. A ordem foi dada do lado de fora do carro e eu nem havia lhe escutado saindo. Empurrei o homem para fora do veículo. Ele nos encarava, alternando o olhar. Percebi que ele buscava uma rota de fuga. Como não estava amarrado, acredito que ele via possibilidades. Tolo. Vou lhe dar uma arma carregada e uma dianteira. Use a arma para sua defesa. Daí você corre. Se nós lhe pegarmos, você morre. Simples assim. Max falava explicando isso com a maior calma, entregando uma arma para o homem. Vocês querem que eu pegue a arma, corra, para vocês atirarem em mim pelas costas e ficarem dizendo que foi legítima defesa. Eu não caio nessa. Querem me matar, vão ter que me encarar. Nesse momento, Will retirou sua roupa
e foi deixando a sua fera sair. A mutação começou bem à vista do homem. Tony parecia não acreditar no que seus olhos viam. Ele tremia, fez o sinal da cruz, até que caiu de joelhos e vomitou à sua frente. O grande lobo uivou, mas ele não atacou. Sentou-se como um cão dócil, observando o movimento. Quer a arma agora? Max perguntou naquela sua falsa voz calma e suave. Hesitante, o homem levantou, pegou a arma e disparou na carreira. E Max gritou para ele: Ei, você tem meia hora, boa sorte. Ele saiu aos tropeções e desapareceu na escuridão. Depois Max olhou em minha direção e disse: E então, Léo, você vai mesmo tomar o sangue daquele covarde? Bem, eu preciso comer e eu disse à sua irmã que o sangue dele era meu. Eu tenho que pagar essa dívida com ela. Mas vocês podem se divertir com ele. Will uivou. Foi como um grito de guerra. Max retirou a roupa e já pulou nas 4 patas. Eu fiquei admirado com a rapidez com que eles mudavam de forma. Eu já tinha escutado muitas histórias sobre lobisomens, mas nada como o poder que aqueles dois demonstravam. E era incrível ver eles caminhando na minha frente. Eu sempre cacei sozinho, mas eu tenho que admitir, era uma sensação de euforia correr acompanhado por 2 gigantescos lobos. Nenhum vampiro iria acreditar se eu contasse que cacei ao lado de 2 criaturas tão poderosas. Quando eu percebi que eles corriam tentando manter certa distância de Tony, me mantive também num passo mais lento. Nós estávamos oferecendo uma pequena dianteira para que a perseguição durasse mais algum tempo. Parece que os lobos ficaram impacientes, porque depois de alguns minutos encurralaram um homem e diante dos seus olhos assustados voltaram à forma humana. Ei, antes que a gente esqueça de se apresentar, eu sou o irmão da tal vagabunda que você estuprou, disse Max com seu sorriso satânico. E eu sou o pai, disse Will caminhando na direção do rapaz. Eu não sei o que era mais terrível, aquele homem ter assistido 2 homens mudarem para fera ou 2 feras mudarem para aqueles 2 homens irados com aqueles sorrisos diabólicos estampados em seu rosto que ainda mantinham olhos de lobo acesos brilhando no escuro. Eu caminhei até o homem, com uma única mão lhe levantei do chão, trouxe o seu rosto até o meu e disse: E eu sou o marido dela. Cravei meus dentes na jugular dele. Este morreria do jeito antigo. Quando eu senti que o seu sangue estava no limite, porque eu não pretendia matá-lo, larguei e disse: Ele é de vocês. Dei as costas e saí caminhando. Eu ouvia o som dos gemidos de dentes partindo ossos e esse barulho me acompanhou durante a minha caminhada até o carro. Algum tempo depois, pai e filho retornaram. Ambos estavam nus em sua forma humana. Desculpa, Léo, nós precisávamos de um banho, disse Max sorrindo. Ambos estavam de cabelos molhados. Will se vestiu e foi para o banco do motorista. Max sentou no seu lugar e ficou em silêncio. Eu me acomodei no banco de trás. Naquele momento, cada um estava envolto em seu pensamento, mas eu não sentia pesar ou culpa nos 2 lobos à minha frente. Eles pareciam mesmo muito satisfeitos com o que havia acabado de acontecer. Eu compreendo. Também estava com aquela sensação de dever cumprido. Afinal, eu havia cumprido realmente a promessa que eu fiz a Anne. Observei que estávamos próximos à casa. Toquei no ombro de Will e Max me disse: O que houve? Sede, eu vou descer e caçar mais um pouco. Eu encontro vocês em casa. Não se preocupem, eu chego junto com vocês. Ah, nesse carro, deixa para apostar uma corrida quando a gente estiver a pé, queixou-se Max. Sorri, adolescentes. Eu encontro vocês daqui a pouco, confirmei para Will.
Saí correndo. Havia alguns bares naquela rua. Não demorou muito para eu encontrar uma mulher caminhando sozinha e sendo seguida por um meliante. Capturei o desocupado e o arrastei para uma praça que estava coberta por mato, mal cuidada, e ali era um lugar perfeito para mim me alimentar. Me alimentei rapidamente, tomando cuidado para não deixar marcas. Fiz um corte no pulso e outros cortes pelo corpo que justificassem a perda de sangue. Eu precisava retirar o gosto daquele homem da minha boca, porque tomar seu sangue me deu nojo. As lembranças do que ele fez com a Anne vieram muito fortes e ela tinha razão. Eu devia ter interferido antes. Se eu tivesse agido, ela não carregaria uma criança e a minha vida não estaria tão confusa. Erro meu. Agora eu tinha que lidar com ele. Deixei o corpo num lugar que seria encontrado facilmente. Depois corri em direção à casa. Cortei caminho por alguns quintais. Saí nos fundos do laboratório. Cheguei no momento que os lobos paravam o carro na entrada da garagem. Pai e filho pareciam tranquilos. Quando finalmente captei o odor de sangue e o cheiro inconfundível de vampiros. Me afastei da casa seguindo a trilha, mas todos os cheiros sumiram numa clareira. Como não havia estrada, deixou claro que eles estavam usando o helicóptero e haviam levado minha mulher. Escutei quando Will disse: "Luísa, chegamos." Ele continuou a chamar pela esposa e ouvi o barulho de portas abrindo. Voltei correndo em direção à casa e cheguei a tempo de ver a entrada da sala de contenção aberta. Max gritando: "Pai, cheiro de vampiro!" William correu para o interior do quarto. O cheiro acre de sangue e de vampiro sufocava. E no chão, caído sobre uma poça de sangue, estava o corpo da mulher de Will. "Luísa!" O coração da mulher batia fraco. Ela estava inconsciente, mas ainda viva. "Mãe!" Max correu até ela e continuou gritando: "Mãe! Mãe!" Depois voltou-se para o pai, segurando seu braço. "Pai, você pode salvá-la, pai!" Max chorava como o menino que era, mesmo que ele ocupasse o corpo de um adulto. "Por favor, Max, pare de gritar, eu preciso pensar." Ele olhou em minha direção e eu fui logo dizendo: "Eles levaram a Anne. Eu senti o cheiro na mata, mas não deixaram trilha." O olhar do homem era assustador. Eu vi uma fera olhando para mim através dos seus olhos. "Ela está morrendo. Você precisa fazer algo antes que o coração pare." "Pai!" Max gritou assustado. "É isso que você quer para ela?" Perguntei, engolindo um nó que se formou em minha garganta, porque eu não tinha como dizer não diante do olhar daquela fera. "Não, mas eu quero ela comigo, não importa o jeito, então faça, vampiro." Max me olha com tanto pavor que eu não sei se ele sente mais medo de perder a mãe ou do que eu possa fazer para mantê-la viva. "Saia e leve o seu filho. Esperem lá fora, por favor." Will arrastou o filho para fora do quarto. O tempo era escasso. Assim que o coração parasse de bater, não haveria mais nada que eu pudesse fazer por ela. Eu não sei se Will aceitaria a minha falta de tempo como resposta. Então, murmurei um pedido de desculpas para Luísa e disse bem pertinho do seu ouvido: "Seu marido não me deu escolha." Mordi meu pulso, coloquei em sua boca. Ela abriu os olhos e seu olhar encontrou o meu. Ela não se debateu. Bebeu durante o tempo em que meu pulso ficou em seus lábios. Depois, eu afastei o pulso e mordi seu pescoço. Tomei somente alguns goles antes do seu coração parar de bater. "Vai funcionar?" A pergunta de Max me assustou. Eu não havia percebido seu retorno. "Vai. Eu dei meu sangue e bebi o dela antes do coração parar, então vai funcionar." "Onde está o seu pai?" "Foi ao laboratório."
Ele disse que descobriu algo que pode mudá-la antes do seu sangue começar a fazer efeito. Verdade. Durante o tempo que eu passei no laboratório, eu ajudei o William a preparar um soro feito a partir do sangue de Anne. Certamente ele iria testá-lo em sua mulher. Você acha que a minha irmã ainda está viva? Max perguntou. Eu acredito que o grupo que pegou Anne foi o mesmo que armou a emboscada para me capturar. Então sim, eles iriam mantê-la viva para estudar as propriedades do seu sangue. Eu só não sei se eu iria gostar do que eles estavam fazendo com a minha mulher. Mas para Max eu respondi. Eles querem o segredo que está no sangue. Viva, ela produzirá sangue por muito tempo. Quanto tempo até a minha mãe acordar? 3 dias em média, mas não é uma ciência exata. Tem vampiros que levam mais tempo, outros levam menos tempo. É uma reação biológica. Você vai ficar até ela despertar? Eu li que vocês ficam do lado do novo vampiro até que ele desperte para vocês caçarem juntos. O seu pai cuidará dela. Eu parto hoje mesmo, vou buscar a minha mulher. Então eu vou com você. Max, você ainda é um filhote, você ainda segue o seu pai. Eu não quero que aconteça algo e a sua morte pese sobre mim. Eu vi o seu olhar ficar triste. Ele queria parecer mais adulto do que realmente era. Olhe, vamos esperar por seu pai. Ele precisa muito de você. Eu vejo que os dois são precipitados. O vozeirão de Will me assustou. Ele novamente me surpreendeu com a sua chegada. Eu precisava ficar mais atento quando estivesse ao lado de lobisomens. Eu não vejo porque vocês dois têm que sair às pressas sem nenhum preparo. Ele continuou seu argumento, olhou para mim, depois olhou para Max. E quando ele for, você vai junto. Mas antes eu vou melhorar vocês dois. Eu não seria louco de mandá-lo sem nenhum trunfo. Max me olhou assustado. Seu pai parecia um pouco fora de si e tirava vários vidros e tubos de ensaio de uma caixa criotérmica. Sem pedir ajuda, ele saiu e retornou com uma maca de inox, onde colocou o corpo da esposa. Eu posso ajudar em algo? Perguntei, querendo parecer útil. Pode, me ajude a despila. Eu preciso limpar e fechar os cortes. Max, vá até o laboratório e traga tudo que tem uma marca laranja. Olhe nos freezers, nos armários, nas gavetas e retire tudo. Max se apressou em atender o pedido do pai. O que você tem em mente, Will? Eu quero sair daqui. Eles vasculharam meu laboratório e levaram tudo que tinha o nome de vocês. Vendo meu olhar de preocupação, ele concluiu. Eles não levaram nada. Levaram somente amostras de sangue humano comum. Eu já temia um ataque, por isso eu mudei o nome e registrei as amostras como material do laboratório. Você sabe que eu presto serviço para um laboratório. Então, tudo que possui essa marca laranja está relacionado à minha pesquisa, tanto sobre a mutação dos meus filhos quanto a sua. Quando eles se derem conta de que estão com os tubos errados e que não levaram nada, eles vão retornar. Ele fez uma pausa, olhou para mim e disse: Léo, você parou para sentir a quantidade de cheiros que ficaram no ar? Não. Quando eu procurei por Anne e perdi o rastro, eu voltei o mais rápido que eu pude. Eu não parei para investigar. Me desculpe. Não. Você agiu bem. Isso deu uma chance para Luísa. À medida que falávamos, íamos retirando as peças de roupa de Luísa. E realmente ela era uma mulher muito bonita. Possuía um corpo firme, tonificado, de músculos bem trabalhados, certamente pela prática de esportes. Anne também havia comentado que a mãe era instrutora de defesa pessoal. Isso justificava a quantidade de cortes em seu corpo. Mostrava que Luísa travou uma batalha terrível antes de cair. As mãos de Will tremiam. Ele também chegou à mesma conclusão. Eu continuei passando pano úmido sobre a pele. Eu me movimentava o mínimo possível. Eu estava fechado num quarto blindado com um predador prestes a perder o controle. Não era uma situação fácil de lidar, porque eu sabia o quanto William era poderoso
e as minhas chances de sobreviver a ele eram mínimas. Pode me deixar sozinho? Ele disse com a voz rouca. Respirei fundo, o sol havia nascido. O sol nasceu, eu não posso sair, desculpe, mas eu posso ficar de costas se você preferir. Não, esqueça, tá tudo bem. Por precaução, me afastei, me encostei na parede e sentei no chão. Para mim, o que Will fazia parecia magia. Os cortes profundos na pele da mulher cicatrizavam ao toque da sua língua e saliva, deixando para trás uma pele íntegra e sem nenhuma marca. Acabei comentando: Will, eu fico fascinado com a capacidade de regeneração da sua família. Ele estava passando uma esponja úmida, deixando a pele sem sangue e sem saliva. Depois, colocou um vestido floral sobre a cabeça da mulher e foi descendo. Levantei-lhe e ajudei a envolver o corpo no lençol. Ele respondeu: agora é só esperar a minha saliva fazer efeito. Mal ele acabou de falar, o coração de Luísa voltou a bater. Em seguida, sua respiração se iniciou, lenta, fraca e falha, até que algum tempo depois foi se tornando mais regular. Muito bem, concluiu ele. Tudo está acontecendo como eu esperava. Agora que Max já está de volta, eu preciso que vocês me ajudem a contê-la, porque eu vou aplicar um soro que vai neutralizar parte das suas toxinas de vampiro e iniciar a mudança de lobo. Minha mulher vai ter o melhor das duas raças e eu vou fazer de tudo para manter seu coração batendo. Eu preferi não comentar nada. Passei horas ajudando Will e Max, fechados naquela sala. Quando finalmente Luísa parou de se debater, o dia já estava terminando. Enquanto trabalhávamos, Will foi explicando o plano, que consistia em sairmos da casa levando Luísa, e a casa seria transformada numa armadilha. Eu e Max íamos instalar pontos de detonação. Esses pontos de detonação seriam ativados por sensores de movimento que detectavam qualquer tipo de movimento, por menor que fosse, por mais rápido que fosse. E haveria também sensores de calor para desativarem os mecanismos, porque caso um humano entrasse na casa, as bombas seriam ativadas e o calor desativaria, de modo que ninguém morreria por engano. Agora, se um vampiro entrasse, os sensores de calor não iriam funcionar e tudo iria para os ares. E Will acredita que a explosão justificaria o desaparecimento de toda a família. Eu e Max também passaríamos por um melhoramento genético. O Will nos contou que durante muitos anos ele foi perseguido por ser o único lobisomem que não tinha chamado da lua. Ele e Luísa quase perderam as vidas para impedir que um grupo militar colocasse as mãos no sangue de Will e de Max, que ainda estava no ventre da mãe, que seu sangue possuía uma mutação poderosa e que o soro retirado a partir dele poderia me deixar mais forte. Essa experiência faria de mim e de Max criaturas superiores e invencíveis. Mas ele só iniciaria os testes quando nós chegássemos a uma casa que ele preparou no meio do sertão. Lá nós teríamos segurança para iniciar os experimentos e nos prepararmos para o resgate de Anne.